Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, né, com o podcast com o Armelin. Obrigado aí para vocês que estão acompanhando o canal, cada vez mais crescendo aí o número de inscritos. Tá muito bacana. Então, manda esse podcast aí que vocês estão vendo aí para os seus amigos, para o pessoal do varejo, que o nosso objetivo é esse, é levar o conhecimento para o varejo, trazendo aqui pessoas talentosas, né, e Armelin contribuindo para essa melhoria e acreditando muito no nosso slogan, né? É a evolução do varejo melhorando a qualidade de vida para as pessoas. Nós sempre temos que estar atento a esse detalhe. Sem pessoas, sem qualidade de vida, nós não vamos ter o varejo que nós estamos almejando. Então, pensando nisso, nós estamos aí dando continuidade no nosso podcast. E agora solicitando aí alguns pedidos, né, de temas para o podcast. Nós estamos trazendo aqui um profissional fantástico, uma pessoa com um nível de conhecimento elevadíssimo, para falar sobre pré-moldados, sobre construção. E vai ser um bate-papo muito legal. Então, aproveita esse podcast aí que vai ter muito conhecimento para vocês. E nós temos aqui hoje o nosso amigo André Bento. André Bento, seja bem-vindo ao podcast da Armelin. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu estou muito feliz de ter você aqui, porque eu tive a oportunidade de conhecer o André numa das construções que eles fizeram, que foi a loja lá de Paulínia, né? O Pope Real. Pope Real, né? Uma loja linda, uma construção maravilhosa que ficou. Acompanhei todo o processo. E aí, quando me pediram esse tema, eu falei, gente, eu tenho o cara certo para falar sobre isso. Então, seja bem-vindo ao podcast da Armelin. Eu que agradeço essa oportunidade, falar do que a gente ama fazer, do que a gente tem conhecimento e transmitir, né? Eu falo sempre que a gente se propõe a falar daquilo que a gente entende, né? E aquilo que a gente gosta, né? E falar de varejo é algo diferenciado. Sim. Né? E no teu caso, nós estamos juntando aí o varejo com a construção. Eu tenho vindo de vários projetos de loja e a gente discute muito sobre isso. Mas antes de falar dos pré-moldados, fala um pouquinho, quem que é o André? Então, eu sou engenheiro civil, né, formado pela FEI, com ênfase em transportes, né? Mas desde a década de 90, eu caí para o lado da estrutura pré-moldada, da construção industrializada, né? Então, fui me especializar no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que era mais ou menos assim o lugar que tinha uma construção industrializada em concreto, armado e protendido, mais forte, né? Tá. E aí, desde aquela época do pós-faculdade e tudo, eu já fui trabalhar com esse tipo de construção, né? E aí a gente se apaixona pelo esse método rápido, assertivo, e aí a gente começou a trabalhar com, vamos dizer, com a parte do varejo, dos grandes supermercados, do Extra, e o Carrefour, que faziam grandes lojas na época. Os hipermercados, né? Os hipermercados, exatamente. A palavra certa é essa. E nessa época, o pré-moldado encaixou como uma luva, porque a gente tinha a modulação de pilares, grandes vãos de laje, certo? E cobertura, sempre precisando otimizar as lojas. Era muita rapidez, muita necessidade de cronogramas mais assertivos. Então, nesta época, o pré-moldado já começou a se moldar, né? A fazendo esses hipermercados, né? Legal. O André, tem filhos, André? Eu tenho 2 filhas, a Júlia e a Gabriela, né? Estão na área também ou não? Não. A Júlia é advogada, 28 anos, e a Gabriela está com 14 anos. Tá em formação. Eu dei um espaço grande entre as duas aí. E a esposa? A esposa Inês. Cuida da família. Com certeza, né? Ela tem a empresa dela também, ela trabalha na área de cosmético. Legal. E assim a gente vai vivendo assim nessa roda viva da engenharia de pré-fabricado aí há vários anos já. Eu acho que há quase 27, 28 anos já. Bacana. Hoje você está numa parceria muito forte com a Adrial. Eu estou com uma parceria até há 5 anos, né? Eu trabalhei em grandes empresas como Protendit, Cassol, que são empresas maravilhosas da área
de construção pré-fabricada, com Tá. tradição, com mais de 60 anos. E a Adrial é uma empresa do Rio Grande do Sul, né, que veio para São Paulo em 2018, com sede própria, fez uma fábrica maravilhosa, nova, e me chamou para trabalhar junto com eles, né, desenvolver essa parte comercial, né, Tá. e a parte de engenharia também, de novos negócios, implementar novos produtos dentro da questão do pré-fabricado industrializado, Tá. né? A Adriana está em Monteborn, né? Ela está na verdade, ela está em Elias Fausto, Ah, Elias que é uma Fausto. cidade próxima aqui em Indaiatuba, Sim, Salto, sim. Itu, Elias Fausto, com uma fábrica, uma unidade nova, né? Eu já tive a oportunidade de passar ali, é uma belíssima de uma estrutura, né? Fizeram algo assim fantástico ali, né? Sério, e é uma empresa séria, uma empresa com propósitos éticos, e a gente está assim, com um trabalho muito bacana, porque a gente consegue atender o varejo em todos os aspectos, que é aquela loja pequena, aquela loja de pequeno porte, médio porte, e as grandes lojas também, indústria. Então, a gente não priva o nosso cliente por causa de tipo de obra ou tamanho de obra, né? A Adrial Bacana. consegue edificar todo tipo de obra. Isso é importante falar, né? Legal. Inclusive, um dos motivos, né, de ter chamado você aqui, além da sua expertise na área, também foi o trabalho que a Adrial veio apresentando. Eu acompanhei algumas obras e eu vejo a seriedade e a qualidade do produto que eles oferecem, Sim, né? E vi uma empresa com preço competitivo, né? certo. Depois a gente Isso é vai falar um pouquinho importante. dessa questão de ser barato e ser caro e ser competitivo. Vamos discutir um pouco sobre isso também. Mas você puxou um assunto aí que eu acho que a gente pode começar a pensar sobre isso. Então, o pré-moldado não é para grande. Não, não. O Ele não é pré-moldado, assim, exclusividade. não é para grande. Hoje em dia, se você for na capital, em São Paulo, por exemplo, nós estamos aqui próximo de São Paulo, né? Hoje em dia tem obras pré-moldadas em todos os bairros de São Paulo. Aquela obra que não justificava você fazer em pré-moldado, hoje já estão fazendo pequenos prédios, Legal. lojinhas, lojas de multipavimentos, em terrenos em vários bairros de São Paulo. Eu mesmo fiz uma loja conhecida como Shopping das Bebidas, uma loja bem interessante que foi feito nos moldes assim exclusivo para vender bebida e foi Tá. inteirinho pré-moldado. A Adrial que executou essa obra, né? Com níveis Com de. níveis de estacionamento no térreo, a loja no primeiro pavimento, cobertura com um modelo de telha muito bacana que é o sistema zipado. E Tá. foi feito na Bel Ferreira, Avenida Bel Ferreira, Entendi. no Tatuapé. Como tem obra também na região do Morumbi, do Ibirapuera, e todas assim. Então, hoje, o que a gente desmitifica, falar o pré-moldado é para obras grandes. E não. Hoje, qualquer tipo de obra, escola, academia de ginástica, a gente está fazendo, por exemplo, uma academia de ginástica no sul de Minas agora. E a gente, assim, uma obra relativamente pequena, mas a gente saiu de Tá. São Paulo para atendê-los em Minas. Isso é bacana, né? Ou seja, se o nosso ouvinte aqui que está no nosso canal, se ele tiver, fala assim, eu tenho uma loja de 800 metros quadrados, é viável fazer num pré-moldado? É É viável. viável, sim, Olha aí, ó. é viável. Legal. Assim, o pré-moldado, assim, para que ele foi criado, né? Ele foi criado para dar uma certa modularidade, eficiência na obra, né? Você saber o que você está comprando, né? E também você conseguir adequar, né? É claro, uma obra projetada para ser moldada em loco, ela tem um certo requinte de projeto que talvez o pré-moldado vá ter que mudar algumas coisas, alguns módulos, algumas distâncias para você viabilizar, tá? Eu Tá. acho assim, eu até costumo dizer, a gente viabiliza o pré-moldado, né? A gente faz toda a estrutura, cobertura, fechamento, né? E o arquiteto deixa bonito. O arquiteto É dá aquele verdade. toque vamos dizer, o acabamento fino, né? Qual que é a diferença do pré-moldado e o pré-fabricado?
Olha, eu estava esperando você fazer essa pergunta, Celso. É uma das Eu acho que perguntas vou. mais É, interessantes. Eu até falo para o público, o pessoal, os amigos que estão assistindo, que são da área também, né? E que aprenderam comigo o que é um pré-moldado e que é um pré-fabricado, né? Então vamos lá. Até hoje não se identifica muito bem esses dois nomes para ter uma separação. Eu posso chamar a Adrial de pré-moldada ou uma Adrial como uma empresa de pré-fabricado, tá? Mas o que se convencionou na engenharia é que o pré-fabricado, as peças são fabricadas em uma fábrica, em um lugar, em um site, e ela é transportada e montada para o cliente no local, no terreno do cliente. ok. Então, pré-fabricado é quando você fabrica num local e você transporta e monta em outro local, tá? No terreno do cliente. Tá. O pré-moldado é quando você molda as peças no terreno do cliente. Você faz a Ok. moldagem no terreno dos clientes. Então, ao lado, ou num terreno vizinho, ou próximo, ou no local que vai ser edificada a obra. Então, aí você chama pré-moldado. Quando é fabricado em outro lugar, numa fábrica, vamos dizer, Um especializada, laboratório, né? aí é chamado pré-fabricado. E a gente pode falar que o pré-fabricado, então, ele teria uma qualidade melhor do que o pré-moldado ou não? Sim, com certeza. Pelo acompanhamento do Com profissional que certeza, está no com certeza. laboratório, né? Isso também é uma pergunta muito importante que você está fazendo, Celso, bem importante, porque o pré-fabricado, quando você faz numa fábrica, você tem todos os controles de qualidade, todas as especificações mais bem acompanhadas, mais elaboradas, mais, vamos dizer, você tem uma rastreabilidade da matéria-prima que você está usando, né? De toda vamos dizer, os processos de fabricação, tá? Porque a gente, por exemplo, numa fábrica de pré-moldado, quando você recebe, por exemplo, uma loja, um varejista, que você faz o projeto, né? Depois que você concretiza esse negócio, que você assinou o contrato, né? Tem a fase de projeto executivo ou projeto de montagem, que é o projeto arquitetônico da loja que o arquiteto fez, você passa ele por pré-moldado ou por pré-fabricado, né? Sim. Você passa, a gente chama projeto executivo ou projeto de montagem, tá? E depois que esse projeto é aprovado pela equipe do engenheiro, arquiteto e do próprio varejista, essas peças vão ser fabricadas. Então, cada peça do projeto, cada pilar, cada viga, cada laje, cada terça, cada painel de fechamento, ele sofre um projeto único e vai para a fabricação. Então, essa pergunta que você fez é importante porque na fábrica de pré-fabricado, de estruturas pré-fabricadas, o controle de qualidade é bem grande, tá? Então, isso faz com que o produto seja melhor, né? Fique melhor, Entendi. né? Existe diferença de preço quando fala de um pré-moldado, um pré-fabricado? Teoricamente, um moldado em loco, ele tende a ser um pouco mais barato, porque talvez ele não tenha o transporte, Ah, tá. A tá? logística, A ela acaba logística do pesando, né? transporte. Mas, em compensação, ele tem uma logística de você pegar uma fábrica e montar no local. Tá. Então, eu com a Adrial agora, a gente chegou à conclusão em diversas obras que a gente tem feito em Minas Gerais ou Mato Grosso, saindo do estado de São Paulo, que a gente pensou em pré-fabricar no local do cliente, Certo. no estado ou no terreno do cliente, mas para nós não está valendo a pena, Não, por né? causa desse controle de qualidade que a gente prefere ter na fábrica, né? Entendi. Então, o Bacana. que a gente pode fazer é expandir por exemplo, o que a gente está fazendo hoje, a gente está expandindo a Adrial. Então, o Armelin vai até ficar sabendo de primeira mão, a gente está abrindo mais uma unidade em Feira de Santana, Bahia. Que legal, Então, cara. a Olha. Adrial, o que a gente fez? A gente está expandindo, levando uma fábrica para um estado, para um lugar, para uma região que a gente acha que vai ter um crescimento grande, né? Entendi. Então, a gente, em vez de ficar com uma fábrica só, a gente vem do Rio Grande do Sul, Elias Fausto, agora a Feira de Santana.
Então isso é bacana. bacana. A gente... Mas é o caminho natural das empresas que trabalham de forma séria, né? Como a Adriel, como eu tenho visto aí o trabalho que vocês levam para o mercado. Você sabe, André, que às vezes tem alguns clientes que eles me convidam e falam assim, ô Ormelim, vamos conhecer a fábrica. Eu falo, olha, tudo bem, nós podemos ir lá, mas nós vamos ver cimento e ferro. Eu não sei o que nós vamos enxergar, porque tecnicamente eu não tenho. É muito comum isso, né? Eu vou fazer uma obra e eu quero conhecer a fábrica. Mas não sei, ele vai lá, o que ele pode ver numa fábrica? Porque tecnicamente ele não vai entender os processos que são implantados ali, né? Armelin, eu acho assim, eu vou falar uma coisa que é muito regional, tá? Assim, nos meus anos de trabalho, experiência, trabalhar CLT, PJ, representação, tudo, por exemplo, a visita na fábrica é comum no estado de São Paulo. O cliente vai visitar a fábrica por uma questão, assim, um investimento alto, normalmente são prédios, tudo, é uma movimentação de dinheiro alta, então o cliente gosta de visitar a fábrica. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nenhum cliente visita. É tudo fechado, o contrato, no próprio cliente, e eles não vão visitar a fábrica. Vale o que está escrito. Vai né? que não... Se você não entrega aquilo... Exatamente. Então, em São Paulo, tem esse costume, né, do cliente ir na fábrica do pré-moldado, fazer uma visita, e eu costumo dizer, aí já entra a área de vendas. Eu costumo falar, quando o cliente vai fazer uma visita, é 50% do contrato fechado. Porque eu entendo que se o cliente saiu da sua casa, da sua fábrica, da sua cidade e viajou e foi conhecer você, foi conhecer a tua fábrica, eu acho que é bacana, é importante você dar atenção para esse cliente. Aí eu costumo dizer, 50% da venda ali está feita. Sim. Ele foi lá. Então, o que o cliente, o varejista, o que o dono do supermercado, o que ele vai ver numa fábrica de pré-moldado? Tá? Ele simplesmente vai ver uma unidade fabril, certo? Com muita peça, muitos pilares, sim, vigas. Aí ele fica atento para a qualidade. Por exemplo, o que pesa mais numa loja de supermercado, de varejo? Eu acho que os fechamentos laterais, o painel, ser um painel com uma boa qualidade, que economize na pintura ou no acabamento. Então, o painel é uma coisa interessante de ver. Ver o lado humano da fábrica. Eu acho importante, né? Você conhecer os engenheiros, os arquitetos que trabalham na fábrica. É a credibilidade. A credibilidade, né? Isso é importante. Saber o score da fábrica, se ele tem um score, se os sócios têm um score bom. Isso, é claro, financeiramente é fácil de ver. Entender se a fábrica tem vamos dizer assim, um lado humano bom, engenheiros que trabalham com comprometimento, arquitetos, a diretoria. Isso é muito bacana. Aqui o paulista gosta de tomar um café, então eu costumo dizer, você tomar um café com o futuro proprietário e eu acho muito interessante isso. E aí tem aquela concretização da visita e aí fazer a venda propriamente dito, né? E agora ficou mais especial ainda, né? Com o preço que está o café, né? Virou um encontro quase que... É verdade. Se a fábrica tiver café para oferecer, ela é boa. É mais ou menos por aí. É por aí. Eu vou contar um caso engraçado que aconteceu há muitos anos atrás, e eu vou falar com um varejista de Piracicaba. Ele estava fechando uma obra com uma empresa pré-moldada. E eu trabalhava nessa empresa de pré-fabricado, como CLT, tudo, né? E esse varejista falou, eu quero conhecer a sua fábrica. Só que a unidade não era perto de Piracicaba. Tinha que andar 300 quilômetros para visitar. A unidade nossa ficava em São José do Rio Preto. Ok. Aí, ele combinou, o dono do supermercado, né? A gente nem precisa falar que é o Delta, porque não precisa. Aí o dono do supermercado pegou o carro dele e falou, sexta-feira eu vou lá, André, eu vou visitar. O Alexandre. O Alexandre.
Aí eu olhei assim, isso faz anos atrás, uma loja bonita que ele fez, e ele falou assim: eu vou visitar lá. Aí o pessoal da empresa me ligou, falou: André, essa obra vai fechar? Eu falei: claro. Eles falaram: por quê? Eu falei: olha, se o proprietário vai rodar com o carro dele 340 quilômetros, 350 mais ou É, menos, almoçar com a gente para conhecer a fábrica, você acha que ele não vai fechar? Ele vai fechar sim. é. E é isso que aconteceu. Ele já estava decidido. Ele foi para conhecer a fábrica, É a né? E, confirmação, né? na verdade, ele conheceu os engenheiros, os projetistas, falamos muito sobre o projeto, o que ele queria, o que ele não queria, tá? Perfeito. E na semana seguinte a gente fechou essa obra. Então, isso é um caso, já tem vários anos atrás, mas isso é um caso que a gente tem que tomar atenção para esses detalhes, né, de venda, né, Sim. e de comercialização da estrutura pré-moldada, né? Que aqui em São Paulo o pessoal tem interesse sim em conhecer a Conhecer, fábrica de né? pré-moldado, né? Ô, André, cara, eu tô achando fantástico isso aqui, porque o nosso bate-papo, assim, ele vai desmistificando uma série de visão que o pessoal tem, né? Por exemplo, hoje, a principal resistência para falar do pré-moldado, ela tá ligada exatamente a quê? A custo ou a falta de conhecimento? Por que que eu estou te falando isso? Porque eu tenho alguns cases de lojas que eu mostro para o cliente, falo assim: olha, nós temos alguns modelos de loja, né, que eu acompanhei com o Adrial, até abordo a questão do valor final da obra, o quanto aquilo impactou no projeto e tal. Mas eu falo muito da qualidade, do desperdício, enfim, eu vou. Ah, mas não sei, eu acho que se eu chamar o pedreiro aqui, o mestre de obra. Bom, aí você vai água abaixo, né, porque aí você encontra um cara que ele quer fazer uma construção convencional, até aquele um que ainda quer fazer escora de eucalipto, e tal, você ainda É, tem muito disso ainda, isso é né. normal acontecer, mas Mas qual é a dificuldade do entendimento hoje, na sua visão? O na, o que está faltando para essa cultura? na minha visão, claramente, não é É, preço o problema. perfeito. Não é preço. Senão a gente não vendia BMW, não vendia Com Mercedes, não certeza, vendia Audi e não vendia também Chevrolet, etc. e é tal, isso porque aí. cada um tem seu preço já pré-determinado, né? Eu acho que é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. Exatamente, é a falta de conhecimento. Por quê? A construção no Brasil ela é muito pautada, assim, no interior de São Paulo, no interior do Brasil, muito pautada ainda na alvenaria convencional, naquela construção convencional. Então, aí você vai falar: pô, André, mas o pré-moldado tem mais de 60 anos no Brasil. Tudo bem, mas a construção convencional tem 500 anos. Então, se a gente for pensar bem, Verdade. é mais pautada nesse sistema, tá? Então, quando a gente tenta introduzir construções diferentes da convencional, tem sempre a falta de conhecimento, né? Hoje a gente tem dentro do concreto protendido, o concreto armado, com a construção industrializada, tem várias modulações, tem vários tipos de peça, produtos que economizam a construção, tem produtos que deixam mais bonito, e com isso, a falta de conhecimento, até por parte vamos falar, a parte dos engenheiros e parte de quem projeta, que são os arquitetos. Entendi. Isso é um ponto importante, acho que sempre teve, né? Quantos arquitetos, engenheiros sabem projetar em estrutura pré-moldada? Entender Hum. os módulos, entender a economia com a modulação, né? Então, isso é importante frisar também. E nesse caso aí, a Adrial, por exemplo, ela também acaba interferindo no próprio projeto. Sim, sim. Quando ele não vem completo, né, de acordo com essa nova estrutura, aí vocês entram com uma sugestão: olha, isso aqui pode ser melhorado. É, Isso acontece. a gente fez uma loja, a questão de poucos anos atrás, uma loja numa cidade do interior chamada São Sebastião da Grama. Foi Conheço. a primeira obra em pré-fabricado, né? E era uma loja pequena e o proprietário chamou a gente, o arquiteto também, um arquiteto excelente lá de São João da Boa Vista, o Damasceno,
e ele chamou a gente e falou: olha, eu tenho um projeto, mas que não é para pré-moldado, é uma loja com subsolo, primeiro, segundo pavimento, cobertura, fechamento lateral. E essa loja, a gente fez o projeto estrutural, tudo certinho para ser moldado em loco. Você consegue fazer em pré-fabricado? Aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha. Ele falou, mas o projeto não é muito grande. Eu acho que na época era 600, 500 metros quadrados, mais ou menos. Ok. E esse projeto, o que a gente fez? A primeira proposta nossa de pré-fabricado não ficou muito legal. O que é não ficar muito legal? Ficou um pouco caro. Eu confesso que estava o preço um pouco caro. Aí depois, eu conversando com o arquiteto, com o Damasceno, conversando com o proprietário, né? A equipe dele de engenharia, fala, vamos tentar fazer um pré-moldado com vão livre de 12 metros, né? Um vão livre legal, 12,5 para a loja ficar com vão livre. Aí a gente refez o projeto, vamos dizer, executivo dessa obra, e aí o preço foi caindo pela metade. E aí a gente viabilizou. Então, isso é prova que até uma obra pequena, alguma coisa que não seja engessado, que não seja, não, você não consiga, você não pode, claro, mudar as características perimetrais, né, as Sim, características entendi. do prédio, eu acho que isso não deve ser mudado, mas com um jeitinho e boa vontade a gente viabilizou. E aí a gente entrou nesse mercado daquela região lá de São Sebastião da Grama, aí fizemos outras obras, aí a Adrial fez em Vargem Grande do Sul, Supermercado Ideal do Mário, legal, fizemos uma indústria grande lá em Vargem Grande, que é próximo também, Vargem Grande do Sul. Então, você vê, o interessante é isso, uma obra que é pequena, que talvez não chame muita atenção, mas ela trouxe toda, vamos dizer, uma série de clientes para a Adrial, foi importante. Legal. E eu pergunto isso porque na Armelin nós desenvolvemos, nós temos um produto que nós chamamos de viabilização de obra. E o que é o viabilização de obra? É um, a pessoa ela quer montar uma loja, mas ela não sabe o caminho que vai seguir. Então, nós vamos lá, pegamos o terreno que ele tem, nós vamos dar topografia, aí, só que nós montamos a loja partindo do consumidor. Então, a Armelin, ela tem a expertise de montar a loja para o público certo, colocando o dimensionamento de equipamentos, de gôndolas, de câmara fria, de área de circulação. Então, depois que eu monto essa loja dentro de um padrão que a empresa ou que aquele mercado precisa, aí eu chego para o meu arquiteto e falo assim, ó, agora você coloca isso dentro de uma caixa para mim. Eu preciso construir uma loja que caiba exatamente o que eu estou falando. Então, ele trabalha em cima dos conceitos para que o varejo seja otimizado. Eu não faço um prédio e boto um supermercado dentro. Eu faço um supermercado e boto um prédio. E aí entra a expertise do arquiteto, do engenheiro. Mas você falou uma coisa que você tem toda a razão. Por falta, às vezes, de entendimento, não vou falar nem que é o conhecimento, né? Ou às vezes pode ser até uma política do próprio engenheiro, do próprio arquiteto, de ter uma equipe trabalhando, falando, não, mas deixa que a minha equipe faz, e ele não demonstra para o cliente que aquilo poderia ser feito num pré-moldado, que poderia trazer benefícios para o cliente muito grande. E eu acho que essa ideia ela é muito legal, né? Trabalhar esse conceito. Esses dias eu estava num podcast e eu falei que para uma obra nós precisamos ter um consultor de varejo, nós precisamos ter um engenheiro, o arquiteto e o engenheiro para trabalhar em conjunto. Importante. E nós temos que ter a empresa que vai construir o processo todo, né? Que aí nós estamos falando da Adrial hoje aqui. Você concorda com essa linha de raciocínio ou não? Eu concordo, eu acho muito importante, por exemplo, se você vê, na Adrial, nós temos arquitetos, temos engenheiros que trabalham para nós, né? Para os nossos projetos, né? E só que é muito importante o varejista ele ter a consultoria do Celso com um arquiteto ou um engenheiro, porque você usou uma palavra até que eu achei interessante. Você falou a caixa. A caixa. Mas, queira ou não, o pré-fabricado, a estrutura, ela é uma caixa, ela é, vamos dizer, uma casca que ela protege esse supermercado, É isso aí. tá?
Então, mas para que serve? Ela serve para isso mesmo. Ela serve para proteger uma casca, né? E dentro dessa proteção, o que ela faz? Ela tem que dar conforto térmico, ela tem que dar um ambiente agradável, tá? Ela tem que ser uma coisa que cause, vamos dizer, um benefício para aquela loja receber ou estacionar um carro, a pessoa descer, a pessoa se sentir confortável para frequentar esse supermercado, senão ele vai no da esquina, né? Perfeito. Por exemplo, em São João da Boa Vista, que é uma cidade do interior de São Paulo, foram 5 grandes marcas de supermercado, fizeram loja lá. E até o pessoal fala, nossa, foi uma loja, de repente foi 5. Então, essas 5 lojas grandes, apesar de lá ter vários supermercados regionais, bons da cidade mesmo, essas grandes marcas entraram lá na cidade. Então, a gente questiona, né? Fala assim, e aí cai naquela velha palavra que eu escuto muito e eu acho que é importante, que é o atendimento. Né, Celso? O atendimento. Então, por exemplo, pré-moldado, a gente tem que dar um atendimento também para o nosso cliente, porque o nosso cliente é o varejista. A gente tem que dar um atendimento, assim, vamos dizer, especial, para que aquela loja dele tenha um pouquinho, assim, seja melhor que o concorrente. Melhor como, se tudo é igual? É pilar, viga, concreto, painel, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Se a gente puder dar uma contribuição, né, que nem você falou, para aquela caixa, para aquele sistema que você criou, para aquela metro quadrado de loja que você projetou, que o Celso Armelin projetou, é isso aqui, a gente tem que dar vamos dizer assim, um acabamento, uma modularidade, um projeto que fique, eu sempre penso nisso, que sempre fique melhor do que o último que eu fiz, né? Sim. Não, eu acho muito interessante essa linha de raciocínio, dessa construção de dentro para fora. Eu não me lembro exatamente se foi aqui em Itu. Nós tivemos um case aqui na região, onde foi construído um ginásio de esporte e que no final da obra não coube uma quadra oficial dentro do ginásio. Aí é grave, né? É muito grave, né? Muito grave. Mas dentro do varejo, isso acontece muito, né? Você projeta aquela loja, aquela caixa do sonho, né? Porque as pessoas têm essa visão da construção muito pelo visual, pelo externo, né? E o cliente, ele vai ver a tua comunicação visual, o teu prédio, mas ele não vai ficar de olho na tua coluna, na parede. Ele vai lá para buscar produto. E ele quer comodidade, ele quer um piso bacana, ele quer um ambiente legal, ele quer um espaço, né, uma circulação, e tudo isso está ligado a esse trabalho que vocês fazem, né? Sim, sim, com certeza. E mais hoje em dia, a gente, assim, a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar preparado para as alterações, né, de projetos, né? E o projeto nasce aonde? Todo projeto no Brasil, vou falar só de Brasil, deveria nascer na mão do arquiteto. Sim. É a melhor pessoa para conseguir transmitir toda vamos dizer, uma qualidade, vamos dizer, um projeto ideal de uma loja, tá? Então, assim, o que acontece? A gente tenta trabalhar junto dos arquitetos e engenheiros projetistas também para tentar viabilizar, aí já entra a questão de preço, né? Viabilizar o pré-moldado, né? Mas essa parte de projeto, de modularidade, de você trabalhar junto com... de estar junto com os arquitetos, é que a gente vê uma tendência diferente. Sim. Antigamente, a loja era só uma loja. Hoje em dia, ela é um mini shopping. É isso aí. Qual é a loja de supermercado hoje que não tem agregado 3, 4, 5, 6, 10 lojas dentro da loja principal, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Eu vejo projetos interessantes ao longo desse caminho, não só meus, mas também de concorrentes. É importante a gente estar ciente disso também. Você vê o projeto de outras fábricas, de outros arquitetos, outros engenheiros, para a gente também se atualizar, né? Sim. E eu tenho visto que hoje o pessoal toma partido
dessa construção mais da loja com restaurante, né? Com, vamos dizer, Um material de construção, né? Isso Material de mesmo, eu já vi construção. material de construção Sim. bem bacana. Eu tô desenvolvendo um projeto para uma cidade do interior, Panorama, aonde nós estamos colocando, porque essa preocupação com o mix da loja, nós já estamos trabalhando nisso há muito tempo. Ou seja, eu quero ter na minha loja um mix que atenda aquele público que eu estou disposto a atendê-lo, né? Eu não tenho um mix para atender a todas as classes, né? Mas eu tenho que atender a classe que está segmentada para a minha loja. E agora nós estamos discutindo também esse mix externo, porque a minha loja é âncora, né? O meu supermercado é âncora, então eu vou fazer um projeto para ele ser âncora, e eu posso aproveitar esse terreno trazendo situações como você está falando. Você sabe um exemplo que eu tenho tido bastante sucesso? São academias, muito interessante, junto com o supermercado, material de construção, que já faz tempo que o pessoal já vem fazendo parcerias, né? E também lojas de variedades, tipo Maravilhas do Lar, Van e outras lojas regionais, né? O Que Barato, essas lojas. Por quê? Porque esse é uma loja. Eles agregam, né? Exatamente. E o que é o legal disso? Que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão do investimento. Por quê? Porque aonde o dono da propriedade ele vai fazer um investimento no prédio, ele não faz investimento para uma única bandeira. Ele faz investimento para 3, 4 bandeiras. Ou seja, a garantia para o investidor também é muito maior, né? E o conglomerado dele ali, seja material de construção, seja uma loja, isso traz muita gente para aquela região dele. Então, ele consegue atrair com farmácias. Nós já temos as lojas, né, de apoio, né, que a gente chama, dentro do varejo, que já tem ajudado muito já, né? Mas trazer grandes lojas do lado, isso é uma sacada muito legal. Eu vi um empreendimento que me chamou a atenção. Ele tinha a loja âncora, né? Que era o dono do empreendimento, a loja âncora. Ele tinha as lojas, inclusive um poupa-tempo. Ele falou, aqui vai um poupa-tempo. E do lado de fora, ele tinha uma churrascaria e um McDonald's. Que maravilha. Tudo dentro do terreno. Eu achei sensacional, achei bacana. Claro, a gente não sabe... eu não sei nem mensurar se a cidade consegue ter esse suporte todo para, vamos dizer, para ter esse empreendimento grande assim. Mas eu achei muito interessante. Sim. Mas isso, através de uma pesquisa, a gente consegue entender se isso é viável ou não, né? Se ele fez, é porque vai dar certo, porque vai dar certo. Porque algum consultor foi lá e mostrou para ele que aquilo é bom. Sim, mas bacana. Um conceito, eu achei bem interessante o projeto, gostei bastante. O André, essa parte do projeto no pré-moldado, eu tenho trabalhado para as lojas, então a gente desenvolve o projeto, né? Como eu te enviei, inclusive, um projeto hoje, que é lá do Supermercado São João, lá de Tupi Paulista. Tá. Então, é uma obra grande e o projeto foi desenvolvido para que ela seja concretizada por partes, né? Então, o proprietário falou, olha, eu não tenho para fazer tudo isso, mas eu preciso fazer modular. Então, nós fizemos o projeto por completo, né? A loja, estacionamento, depósito, todas as áreas, e depois nós deixamos isso porcionado. Então, agora nós vamos fazer, por exemplo, o nosso depósito. Já fizemos o par do estacionamento e agora vai ser feito o depósito dele. E depois uma coisa vai mudando e tal, e automaticamente nós vamos para a loja. Daqui um ano e pouco, essa loja vai estar 100% pronta. Nesse caso, eu desenvolvi o projeto da loja, né, o projeto funcional do negócio, do supermercado. Trabalhamos a parte da arquitetura, né? E aí passamos isso para a Adriel. Aí a Adriel vai transformar isso e vai me fazer um orçamento, quanto que eu gastaria para fazer aquilo no pré-moldado. Esse é o processo, né? Sim, exatamente o processo é esse. E, Celso, eu vou te falar uma das vantagens do pré-moldado nesse tipo de construção que você falou. Uma das vantagens é você fazer modular por partes. Você fez a loja, o estacionamento, você fez o depósito e vai ficar mais uma parte para depois, ou a parte de açougue, a parte de frios, etc. e tal. Vamos dizer assim que você dividiu essa obra em 3, 4 partes.
O pré-fabricado, a gente consegue fazer o projeto completo, comercializar somente o que o varejista precisa para aquele momento, ou porque a parte que o Celso falou, não, vamos fazer essa parte, essa aqui. Então, o pré-moldado, a gente deixa já tudo que a gente chama futura ampliação, a gente já deixa preparado o prédio para sofrer essa ampliação. Até os Legal. painéis de fechamento, isso é importante a gente frisar. A gente consegue montar eles, o cliente trabalhar um certo período, 1 ano, 2, 3 anos. De repente, se ele vai ampliar, a gente consegue desmontar esses painéis de fechamento. Legal. E a gente aproveita. Então, essa é a questão do aproveitamento do pré-moldado. E no caso dessa loja lá do Supermercado São João, lá de Tupi Paulista, exatamente isso. Nós temos um projeto de 5 milhões, mas ele fala, não, mas nós vamos poder investir agora 1 milhão e vão ter que fazer o Sim. depósito. Só que o projeto no pré-moldado já fica pronto para a expansão. A hora que ele quiser ampliar, já tá dentro do projeto, né? E essa expansão, ele pode fazer com outra empresa também, não fica atrelado a uma empresa só. Sim. Isso é importante falar, né? Uma empresa de pré-fabricado, normalmente a gente tem módulos que são parecidos, né? Então, é claro, né? Normalmente, quando o cliente faz quadrial, ele volta a fazer com a gente, Com claro. certeza. A gente tem um princípio que é esse, né? E a gente tem essa facilidade de deixar para ampliar a obra depois. Isso é bem legal, viu? É bem particular do pré-moldado, porque se é uma obra que você fez moldada em loco, uma obra que você não faz essa previsão de ampliação, você vai gastar mais no futuro, né? Sim. André, tem uma pergunta que não quer calar, cara. Nós falamos que nós não íamos falar disso, mas tem que falar, né? Não vamos falar exatamente em cifras de valores, mas eu tenho certeza que o nosso ouvinte aqui, ele está querendo saber pelo menos um percentual. Hoje, o convencional com pré-moldado, nós estamos falando o quê? Em 10% mais caro, por metro quadrado, vamos falar. Olha, hoje, assim, de 2025, do jeito que a gente está levando, eu não sei falar o percentual certo da construção convencional para pré-fabricada. Mas eu te falo com garantias. Quando a gente fala numa loja de 2.500 a 5.000 metros quadrados, é claro que o pré-moldado vai ser mais barato. É claro que ele vai ser mais viável, porque é uma obra que você consegue. Vamos falar de Adrial. Eu consigo fazer a fundação, pilares, vigas de apoio de laje, mezanino, vigas de concreto de cobertura. Eu consigo fazer a parte de terças, as escadas, as terças de cobertura metálica fabricados pela Adrial, a telha zipada, que não vai parafuso. Eu consigo entregar. A telha zipada é fabricada pela Adrial também? Também. A gente tem toda essa expertise dentro da nossa fábrica. Okay. Então, a gente é meio verticalizador, né? Tá. A gente consegue fazer, por exemplo, da fundação até a cobertura e fechamentos laterais, painéis de concreto, até a gente está com um painel muito legal, uma forma nova que a gente investiu, maravilhosa, para fazer fechamento de loja. Então, esse tipo de produto de 2.500 até 5.000 metros quadrados, eu acho interessantíssimo no pré-moldado. Porque ele vai reduzindo... No pré-fabricado, né? Ele vai reduzindo, por exemplo, eu consigo montar numa obra com uma equipe de 7 pessoas no máximo. Então, você vê, eu tenho todas as etapas de obra, do começo do cronograma até o final, 7 pessoas. Perfeito. Você não tem uma mudança de, vamos dizer assim, de muito grande de profissionais. É uma equipe só. Então, aí você fala, mas isso traduz em ser mais barato? Sim, a gente consegue ter um preço melhor. Tanto que a gente está fazendo obras para grandes empresas do varejo. A Adrial está fazendo hoje, grandes, eu acho que as maiores do interior de São Paulo.
E a gente faz obras também para pequenos supermercadistas, né? Eu vi que vocês estão com algumas obras com o Grupo Savenhago, né? Ah, Savenhago, sim. A gente está fazendo Legal. obra para o Savenhago e é bacana porque é um grupo forte Sim. também. E outros grandes que a gente tá atendendo também, né? Agora, voltando ainda no foco, falando dessa questão de valores, a forma para avaliar esses valores, ele não está necessariamente só na compra da matéria-prima, né? Nós temos que falar de outros benefícios, né? Sim, com certeza. Velocidade da obra, cronograma, né? Certeza do que vai gastar. Desperdícios, né? Desperdícios, né? Eu tenho obra, por exemplo, convencional, que você tem grandes problemas com aquisição de matéria-prima, porque Porque esse desperdício é cultural, né? Sim. É cultural. O desperdício na construção convencional, ele é cultural porque não se forma mais profissionais. A gente tem um problema sério com a mão de obra especializada. Vamos falar especializada para construção convencional. Mestres, pessoas que trabalham, que têm essa consciência sustentável, né? De não desperdiçar, de não gastar, de não poluir, essa consciência. Até algumas empresas têm essa consciência, né? Sim. Mas, por exemplo, por excelência, o pré-fabricado não tem desperdício. Porque todo trabalho, vamos dizer, de desperdício está na nossa fábrica. Então, volto a falar, os controles de desperdício é muito pouco numa fábrica. Porque você trabalha com o máximo de otimização de matéria-prima, né? Eu vou até contar uma coisa interessante. Há uns anos atrás, numa empresa de São Paulo de pré-moldado, um dia chegou um senhor e ele falou assim: olha, eu trabalho com sucata de aço. E eu quero comprar a sucata de vocês para ajudar vocês a ter um destino, né? E aí eu estava na empresa, o diretor da empresa estava lá, né? E ele deu risada, ele falou, mas deixa eu falar com essa pessoa. E ele conversou e falou, olha, aqui a gente não tem desperdício. Aí ele falou, legal. É impossível, vocês são empresas de pré-moldado, vocês mexem com aço, com cimento, com areia, com pedra. Não sobra aço nenhum? Ele falou, sobra, mas a gente reaproveita. Aí esse senhor não acreditou, né? Aí o diretor da empresa falou, então chama ele, deixa ele entrar, vamos conversar. Ele entrou, eles mostraram, ó, aqui a gente faz isso com esse aço, essa ponta de ferro, a gente organiza, a gente corta. Então, não é que a gente não tenha, vamos dizer, lixo, não tenha desperdício, não temos, vamos dizer, um bota fora. Mas a gente muito bem administrado. Mas é muito bem administrado. E o cara falou, parabéns. Isso já faz uns 15 anos atrás. Olha só. É uma empresa que era na Zona Norte de São Paulo. E eles, assim, eles tinham essa consciência já. A gente pode falar consciência ecológica, tudo. Era bem bacana, bem interessante. E quando você fala assim da otimização da mão de obra, né? Esse é um outro aspecto também que tem que ser levado em consideração, né? Quando você fala de uma obra convencional, nós estamos falando de pedreiro, ajudante, o mestre. E onde é que está esse povo? Exatamente. Né? Eu estou vendo muita obra aí parada, né? Com atraso, porque não tem gente para trabalhar. Então, eu ganho dessa otimização do tempo também trabalhando o pré-moldado, né? Porque, vamos dizer, a questão do pré-moldado, do pré-fabricado, como você tem a fábrica, você tem mais, vamos dizer, condições de dar treinamento, de moldar o empregado, o colaborador nosso, a gente consegue ensinar, consegue fazer ele virar parte vamos dizer, da família Adrial, por exemplo. Então, a gente consegue ter uma equipe coesa, uma equipe forte. Tá? E aí você tem uma equipe, tem duas, tem três, que são as equipes externas, sem contar da equipe da fábrica, que é o pessoal que trabalha interno, né? Mas também temos as equipes externas, né? Então, isso legal. tudo você vai
dando treinamento, vai dando vamos dizer, conscientizando o pessoal para não desperdiçar, para fazer uma obra, entre parênteses, mais rápida, né? Sim. É interessante, porque tem vamos dizer, uma premissa que eu costumo dizer. Quando a equipe de montagem entra numa obra, ele já quer sair. Por quê? A equipe de montagem, ele entra, chega o guindaste, chega as peças, você começa a montar, e eles sabem que eles têm que montar num certo período, porque eles têm outras obras para montar. Sim. Então, não tem vamos dizer, a pessoa não vai montar com lerdeza. Então, A produtividade melhora. É alta, porque a gente já tem essa premissa do pré-fabricado ser mais rápido, né? E com isso, não tem sujeira também, não tem desperdício de material. E olha que a gente da Adrial, a gente faz a telha zipada, que é uma telha fabricada na obra, né? O equipamento é içado com guindaste, bobina metálica, a gente perfila no local, né? Tanto que numa obra agora em Vargem Grande do Sul, a gente perfilou as telhas sem emenda com 80 metros de comprimento. Que maravilha. Uma caída única de água com 80 metros e a gente perfilou essas telhas no local, sem emenda. Então, vamos dizer, é um produto, né, altamente especializado, né? E outra coisa, causa satisfação você conseguir entregar um produto onde o cliente torna-se o teu maior vendedor, né? Sem dúvida. E é legal isso aí. Você tem um vídeo, né, mostrando essa colocação das telhas. Depois nós vamos deixar aqui o contato para vocês, do André, obviamente, da Adrial, para vocês conhecerem um pouco desse produto, né? E provavelmente ele vai disponibilizar para vocês aí alguns vídeos mostrando como que isso funciona. É bem interessante. O André, tem uma coisa que me preocupa. Eu estou falando aqui como consultor, porque eu já estou pensando lá no meu cliente, né? No meu cliente supermercadista, né? Que é a especialidade da Armelin. Eu desenvolvo um projeto, mandei para a Adrial vai desenvolver esse projeto adequado ao pré-moldado, né? E em cima disso, se tiver alguma alteração, ele vai sugerir isso para a gente, faz um orçamento, que isso é rápido, estando com o projeto pronto, né? Ou seja, tem uma equipe muito grande que faz isso. E aí começam as negociações de valores, né? Eu posso, por exemplo, comprar uma obra inteira, como você falou, posso comprar ela parcial. Eu tenho o projeto 100%, mas eu quero comprar 30% do projeto, porque é o que eu posso fazer agora, e depois eu posso continuar, né, com ou contra a empresa, tal, mas nós damos a ele essa condição. Hoje, falando em pré-moldado, pré-fabricado, o que está sendo mais vantajoso hoje em termos de financiamento? Existe alguma linha de crédito específica para essa área ou não? Não, para essa área, assim, o que eu tenho visto muito no mercado é o próprio supermercadista ir atrás do financiamento, né? Tá. Através de grandes bancos e através de relacionamento até com essas novas carteiras de investimento, né? Tá. O que aparece muito, muito, muito assim, que é o supermercadista construindo com o investidor. Sim. Ele não bota mais dinheiro na obra. Isso é verdade. Então, assim... Decididamente, eu sou supermercadista, não sou da área imobiliária. Né? Exatamente. Então, hoje tem acontecido muito isso. Eu fui, por exemplo, em Mococa, construir uma loja para uma rede da cidade lá, muito bacana, um pessoal nota 10, que é o Júnior do Pierin, e pessoal assim, excelente. E, na verdade, a loja que eles foram construir, eles estavam construindo, era um investidor que comprou o terreno, fez o pré-fabricado, o projeto, totalmente o projeto que foi do André, do arquiteto do supermercado, que presta serviço para o supermercadista, e foi maravilhoso. Eles fizeram agora, vai inaugurar a loja, eu acho que mais um mês, 2 meses, está inaugurando, né? Então, essa modalidade está sendo bem comum, Sim. porque às vezes o supermercadista ele tem a necessidade da expansão.
Aí ele está numa cidade X, aí tem 3, 4 cidades em volta dele. A tendência natural é ele ir expandindo, né? Assim, uns mais, outros menos, mas quando ele chega numa cidade, às vezes ele não tem o conhecimento total da localização, do melhor ponto, ou do ponto atrativo. Então, alguns empresários, alguns investidores locais conseguem ter essa visão e esse terreno melhor. É isso que eu acho. Então, essa modalidade também está sendo bem grande. Tá. A Adrial, ela também tem alguma forma de crédito próprio ou não? Não, próprio a gente não tem. A Não. gente tem parcerias com algumas pessoas que dão crédito, mas próprio a gente não tem. A gente é meio conservador nesse Entendi. sentido. O que a gente faz muito é se adaptar à forma de pagamento, à gestão financeira que às vezes o supermercadista pretende. A gente faz o máximo possível para se adaptar a isso, né? Porque o supermercadista, ele pode também ir trabalhando o projeto de acordo com a estrutura financeira dele, né? Não necessariamente ele vai comprar toda a obra, ele pode comprar ela parcial. Sim, sim. Mas eu fechei a obra contigo, olha, vamos fazer uma parte do parcial, isso é possível, né, no pré-moldado, né? É possível, sim, é possível. Tem casos de clientes que compram só a parte de pilares e fechamento lateral, Sim. a parte interna e cobertura faz com outra empresa, né? Hoje em dia está acontecendo uma coisa muito bacana, que é a simbiose, né? Que é a junção da estrutura pré-fabricada de concreto com as partes metálicas, né? De fechamento ou de cobertura, né? E antigamente não tinha essa mistura, era uma coisa mais difícil da gente ver. A empresa de pré-moldado, ela trabalhava mais sozinha e a metálica mais sozinha. Hoje em dia, não. Eu vejo isso com bons olhos, né? Que há 20 anos atrás a gente achava que o futuro era esse. E se concretizou. Hoje você vê, a Adrial, a gente trabalha, vamos dizer, 80% pré-fabricado, mas tem 20% a metálica. Então, a gente tem toda a nossa parte de terçamentos, terça tipo Z, terça para cobertura, terça para fechamento lateral, metálica. E tem as telhas zipadas, que são metálicas. Então, outra coisa importante, as calhas, né? As calhas da Adrial, elas são autoportantes. Então, são calhas com um poder muito grande de se adequar a todo tipo de projeto, porque vocês vejam bem, um projeto que tem uma caída d'água, que nem no Poupe Real, Sim. que foi 54 metros, quase 60 metros também de caimento d'água, a seção da calha, o tipo de calha, tem que ter muita responsabilidade para você garantir o escoamento da água pluvial, a água de chuva. Sim. Então, esses produtos da Adrial são metálicos. Então, você vê, há uma simbiose legal, uma mistura do pré-fabricado armado e protendido com a metálica. Eu acho isso essencial hoje em dia para a construção, né? E hoje a Adrial está de ponta a ponta nesse projeto. Tá. Eles estão de ponta a ponta, mas por uma iniciativa dos próprios proprietários. Sim. Que eles vislumbraram isso no Rio Grande do Sul, trouxeram essa tecnologia e com todo esse tipo de acabamento de telhado, a parte de funilarias, a parte de acabamento de telhado, a parte de calha, tudo trazendo a solução completa. Isso é importante também para o projetista, para o arquiteto, saber que tem empresas ou empresa que está trazendo uma solução completa. Porque em São Paulo, agora eu vou falar uma coisa que o pessoal vai ficar bravo comigo. O pessoal, todos os concorrentes vão ficar bravo comigo. Mas em São Paulo, o pessoal tem mania de vender a estrutura pré-moldada, fechamento lateral sem cobertura. Deixam o telhado por conta do cliente. E aí o que acontece? O cliente vai atrás do engenheiro, o engenheiro vai lá e compra o telhado. Mas o pessoal
esquece que o telhado, a telha, seja sanduíche, trapezoidal, metálica, branca, preta, ela tem especificação técnica, ela tem qualidade, ela tem durabilidade e ela tem execução. Então, você investe 2, 3, 4, 5, 10 milhões numa estrutura pré-moldada e o telhado você deixa para um terceiro. Ah, André, não tem gente qualificada para fazer? Tem gente qualificada. Claro que tem. Com certeza. Mas o qualificado custa dinheiro. O qualificado tem um valor alto. Então, o pessoal tem que saber que na sua obra, na sua loja, o que vai dar problema primeiro não é no painel, não é no pilar, não é na viga. O problema maior que dá em quase... Olha, até lança um desafio. Todo supermercadista, qual é o problema que você tem na sua loja? Não é goteira? Telhado. Não é telhado? Então, por que em São Paulo o pessoal tem mania de vender a obra sem a cobertura? Ou oferecendo a cobertura como se fosse um plus, como se fosse uma extensão do trabalho, tá? E isso vai contra as necessidades da loja. É aquilo, volta a falar, o que o Celso falou, a caixa. A caixa está incluída a cobertura, o fechamento, o galpão, a loja. Ele tem que ter essa, vamos dizer, essa qualidade, né, de você colocar. E é comum você ver muitos orçamentos que a pessoa não coloca, ou coloca terceirizado, ou coloca ali meio de escanteio, né? E eu acho importantíssimo se preocupar com a cobertura, o volume, a capacidade da calha, né? Hoje, a Adrial, por exemplo, nós estamos fazendo as lojas, supermercados, quase todas com caimento único, para você concentrar essa calha numa posição só. Isso é interessante falar, mas a gente se preocupa com isso, a gente se preocupa com esse tipo de projeto mais otimizado. Qualidade e segurança também, né, Aí André? você vai falar, pô, André, mas isso é normal fazer. Mas as pessoas não fazem. É verdade. Aí o Armelin vai falar, André, por falta de conhecimento? Sim. Então, a gente tem que se modernizar. Ou, às vezes, uma questão de querer economizar algo que não deveria, né? É claro, tem outros tipos de cobertura, que tem coberturas de concreto, que são mais antigas, né? Mas se você pegar, por exemplo, quando eu falo dessa economia burra que a gente chama, né, é você começar um projeto com qualidade, né, desenvolver um belo de um projeto, fazer uma fundação dentro dos padrões que a engenharia pede e tudo mais. Aí você levanta a caixa e quando você vai terminar o projeto, aí você contrata o Zezinho da esquina e manda ele fazer o telhado. Ou seja, é o acabamento do bolo que vai ficar... E a gente tem visto, André, não sei se você tem acompanhado, mas nós temos lojas, acidente com lojas que desabaram. Sim. O telhado desceu no dia da inauguração ainda, né? Aqui em Cajamar nós tivemos uma loja que aconteceu isso. No dia foi lá e desabou. Acho que não morreu ninguém, não me lembro. Então, mas isso aí pode acontecer? Né? Não pode acontecer, jamais. Não. Tá? Tem profissionais envolvidos, então tem problemas sérios na conscientização, talvez do próprio proprietário. Aí vai falar assim, o proprietário não sabia, ele não é engenheiro, ele se isenta da responsabilidade, mas tem que ver por que caiu esse telhado, né? Isso não pode acontecer de maneira alguma. Agora eu te falo, uma prateleira, uma câmara frigorífica que é comprada zero, nova, ela é feita para durar quantos anos, Celso? 20 anos, no máximo. 20 anos. E um pré-fabricado? Aí tem que ir longe, né? Tem que ir longe. Exatamente. Você compra um produto, um piso para pôr no supermercado, um ar-condicionado, ele vai falar garantia de 5 anos pela RT, anotação de responsabilidade técnica, pelo CREA, etc. Vamos dizer, uma responsabilidade, o pré-fabricado, a responsabilidade jurídica é por 5 anos. Mas o fabricante, a empresa de qualidade, a empresa que preza pelos clientes, ela quer ficar, ela quer dar uma longevidade nessa obra. Então, o supermercadista, o varejista, ele esquece que ele está comprando um prédio
E esse prédio, ele tem que durar muito mais que a loja. Ele tem que durar muito mais que a loja. Ele vai passar para os filhos, eles vai passar para os netos. A loja vai ficar. Ele Né? pode até trocar a bandeira, se quiser, mas Exatamente, exatamente. O prédio vai estar Então, lá. a nossa estrutura, o nosso pré-fabricado, quando você constrói uma loja, você nunca fala, essa loja vai durar 10 anos, vai durar 15 anos. Eu até falo, como é que vai estar o seu supermercado, a sua loja daqui a 20 anos? O Celso faz uma projeção, mas eu pergunto, onde vai estar essa loja? Né? Por exemplo, quando o varejista ele faz a modalidade de ele montar a loja dele num prédio de um terceirizado, de um investidor, ele faz um aluguel, né? Por quantos anos? 30 anos. 30 anos. Então, no mínimo, aquele papel está dizendo que aquela loja vai ficar ali 30 anos. Só que o pré-fabricado ele tem que durar mais. Sim. Então, essa é a premissa, né? De quando o pré-fabricador vai comprar uma loja, ele não pode falar assim, eu estou comprando aqui uma gôndola da HMY, eu estou comprando uma gôndola da HMY, eu estou comprando um freezer, eu estou comprando isso, vou comprar um prédio por aqui e abrir minha loja. Sim, não é isso. A importância do prédio em si, apesar de ser uma casca, né? Apesar de ser a importância é muito grande. A gente tem que dar essa condição para ela durar bastante, né? Essa estrutura ela é importante. E eu valorizo tanto isso, rapaz, que eu faço até uma analogia com outro segmento, por exemplo, refrigeração. A gente vive isso constantemente. Ontem eu estava num cliente e nós tivemos uma reunião com o pessoal da manutenção porque o produto dele congelado, ele está perdendo a qualidade, ele está tendo lá um degelo. E aí eu falo, não, mas é que o degelo da máquina está muito longo e tal. E aí o técnico falou assim, então, essa máquina ela começou a apresentar problema. Eu falei, mas é normal isso? Ele falou, olha, não é normal, porque normalmente apresenta problema com 10, ela já está com 25. Então, ou seja, ela tinha que apresentar problema. Tinha. Mas aí você fala assim, onde é que está a manutenção disso? Então, hoje eu falo essa questão de você analisar o projeto e pensar isso um pouco mais lá na frente, né? Existem algumas obras, alguns modelos de obra com blocos de isopor, eu não me lembro o nome desse modelo. O pessoal faz muita residência, né? Bloco de EPS mesmo. Bloco de EPS. Legal, achei bacana tal. Mas aí fica aquela pergunta, como é que nós vamos estar com isso daqui a 30 anos? Porque o varejo é isso, nós estamos falando contratos de 30 anos. E o Bitsuito hoje, essa parceria com investidores, não se faz contrato menos de 30 anos. Ou seja, 30 renovável. Ou seja, então nós estamos falando 30 mais 30. Então vamos falar que hoje nós estamos dizendo 60 anos é o mínimo necessário, mas ele vai passar disso, ele vai ficar lá, é o que você falou. Isso é muito importante, né? O método construtivo, ele tem que dar essa garantia. Sim. Porque você sabe, Celso, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, achavam que o pré-moldado não tinha fim, que ele durava para sempre. Você sabia disso? Há 25 anos atrás, a gente estudando pré-fabricado, nos congressos, achava que um pilar pré-moldado de concreto e armação convencional, ele era para sempre. E aí, os calculistas, os estudiosos, né? Claro, não sou eu, é gente especializada, foi parando e falou, espera um pouquinho. Concreto, ele dura, vamos dizer, 50 anos, 60 no máximo, bem tratado. Aí que foram se preocupando mais com os aditivos que usa no concreto, os produtos para ter maior plasticidade, durabilidade. E aí foi se tendo uma consciência que o concreto também acaba. Porque antigamente falava, a estrutura, vamos falar bem grosseiramente, a estrutura metálica enferruja, o concreto dura para sempre. Era aquela premissa que tinha antigamente, mas não. Tudo tem a sua vida útil. O que é legal falar é como a empresa vai tratar esse produto, tanto as partes metálicas como a parte de concreto, para ter uma durabilidade grande, né? Para ter o que você falou, a qualidade, né?
E aí entra os profissionais, né? Sim, Eu sim. tenho um case aqui de um cliente meu que ele é supermercadista, mas ele fez engenharia também. E ele conta uma história que quando ele estava cursando a engenharia, ele foi fazer uma prova lá que era o cálculo de uma laje muito grande e tal. E esse era a prova dele, que ele tinha que fazer esse cálculo, né? E aí ele fez o cálculo e tal, e na verdade o resultado final deu um erro lá de 0,25. E aí o professor falou para ele, falou, olha, infelizmente o senhor vai ter que ficar para uma segunda fase, porque o senhor foi reprovado. Ele falou, professor, mas você vai me reprovar por 0,25? Eu falei assim, então, o problema é que a tua laje é um prédio, e tinha muita gente dentro do prédio, e a tua laje caiu, cara. É, Então, 0,25 é muita coisa dentro é, desse é processo, né? verdade. Então, quando eu falo trabalhar com empresa séria, trabalhar com pessoa séria, com profissionais competentes, é que faz a diferença. Vamos colocar isso nos valores na hora de fazer o orçamento? Você tem que pôr. É o que você falou. E você quer coisa boa, tem preço de coisa boa. Você quer coisa fraca, você paga mais barato. Sim. Às vezes, eu vou fazer negociação de consultoria e o pessoal fala assim, nossa, mas é muito caro. E às vezes eu até brinco, não, mas eu tenho um cartãozinho aqui de um consultor que ele cobra baratinho. Eu acho que ele vai É. cobrar uns 10% do valor que eu cobro. Aí ele perguntou assim, mas ele é bom? Eu falei, não, aí o senhor precisa decidir o que o senhor quer também, né? Você quer o melhor pelo preço do mais barato? Viu? E o pré-moldado, a obra, não é diferente. É verdade. Ué, você quer pagar quanto? Você quer pagar metade do preço? Você tem que ter a metade do produto. Isso é muito legal. É, Cara, eu tô adorando esse bate-papo aqui. é legal. Poxa, isso é muito legal. E eu tenho certeza que o nosso público aí vai curtir bastante. Vamos lá, André, o que você tem de mensagem para mandar para esse pessoal que quer falar dessa área? É óbvio, pessoal, que depois eu vou deixar o contato aqui do André, da Adrial, para vocês pesquisarem, saber quem são essas pessoas, esses profissionais que nós estamos falando aqui. Para convidar para vir aqui para o podcast da Armelin, gente, já tem certificado de garantia, vocês não têm a menor dúvida disso. Mas hoje, falando de varejo, que é a nossa área, né? Que é uma área promissora, que você falou, é uma área que está crescendo e estão abrindo muitas lojas. Que recado você teria aí para o nosso público ali? Fala para aquela câmera ali. Então, o recado que eu teria para o público é o seguinte: ó, pré-fabricado. Os arquitetos que são, eu acho assim, que é onde tudo começa, né, num projeto bem feito. E esses arquitetos têm que entrar em contato com as empresas de pré-moldado, liga, incomoda a gente, vai atrás, fala, eu tenho um projeto, eu tenho uma dúvida, eu precisava, nem que não seja projeto para ser concretizado, mas vai atrás do conhecimento do pré-fabricado. Eu estou nesse mundo há muito tempo, eu estou há bastante tempo, tanto na área de projeto como na área comercial. Então, assim, a gente já viu vários cases importantes e menos importantes também, mas, gente, vai atrás de conhecer, de saber, de como projetar, que é um mundo interessante, é legal, e vocês são formadores de pensamento, né? Sim, é Então, verdade. primeiro, o ponto principal que eu falo é para os arquitetos e consultores como o Celso também, não ficar acanhado, incomodar, liga, André, eu tenho esse projetinho aqui, ele é pequeno, mas você tem uma solução, não tem? A gente precisa ter o máximo possível de profissionais trabalhando nessa área, indo para essa área, porque o pré-fabricado ele está sempre em expansão. A gente acha que não, mas já teve obras grandes, obras pequenas, hipermercados. O Sim. mercado nosso varia bastante, mas a gente tem uma expansão no varejo muito grande que sai das grandes capitais, que já estão indo nas cidades pequenas, nas cidades de vários estados, vários varejistas. Você vê obras pré-fabricadas em todas as cidades. Então, é interessante o pessoal de arquitetura, o pessoal de engenharia, escritório de engenharia também, procurar as empresas de pré-moldado. Volto a falar, a Adrial também está de portas abertas para a gente poder auxiliar no que a gente mais entende, que é a obra pré-fabricada. Maravilha, que bom. Pessoal, fiquei muito feliz aí com esse bate-papo. Eu acho que aqui foi o início de uma conversa, né, sobre esse assunto. Ele é muito extenso, nós temos muita coisa para discutir sobre essa área, falando da parte técnica, né? E hoje, a partir de agora,
né, por intermédio aí do podcast da Armelin, vocês vão ter à disposição esses profissionais aí. Bom, primeiro quero agradecer o André por ter vindo aqui, ter deslocado lá de São Paulo. O cara foi muito bacana, eu gostei muito desse nosso bate-papo. Legal, E eu tenho certeza absoluta que nós plantamos aí uma sementinha de qualidade dentro desse varejo. Quero agradecer a Adrial, parabenizá-lo pelo trabalho que ela vem executando, pela qualidade do seu serviço e produto que eles prestam. É uma empresa que a gente tem o maior respeito por eles. E vai estar aí à disposição para vocês consultarem também, tá? Tenzão, obrigado, cara. Tá, Deus joia, abençoe. Amém. Tá. O pessoal, a equipe que está falando que tem que se inscrever no canal, gente. Sim, tem o sim, sininho aí, ó. Se inscreve no canal, porque isso é importante. É verdade. Porque aí nós vamos multiplicando todas essas informações. É uma forma de unir o varejo por intermédio desse nosso canal aqui. Tá muito legal, tá bacana, mas nós podemos crescer muito. O varejo é muito extenso, tem muita coisa para a gente conversar. E continue mandando sugestão. Quer falar sobre o quê? Vamos trazer alguém aqui para falar sobre esse assunto. A Armelin é isso, é a evolução do varejo, melhorando a qualidade de vida das pessoas. André. E um recado, último recado, Celso, fique à vontade. para o varejista, dono de supermercado, não ficar também com uma mentalidade de um pré-fabricado de alguns anos atrás, de alguma modulação atrás, abrir a cabeça para as novas tendências, isso é importante. Como o Celso também, ele como a consultoria do Celso, ele está fazendo nesse podcast, ele está aprendendo, ele está trazendo pessoas, ele está aprendendo, está evoluindo dentro de um mercado que cresce a cada dia, né? Que cresce bastante. Então, o meu recado também para o pessoal, os donos, os CEOs, o pessoal, os varejistas, que tem contato com o projeto também, para abrir a cabeça para novas tendências de mercado. Isso é importante, sim, para melhorar a loja, para a loja ficar mais atrativa, né? Bom, que maravilha. Então é isso aí, André. Obrigado. Eu que agradeço. A hora que você precisar, as portas estão sempre abertas aqui, tá bom? Pessoal, obrigado. Até o próximo podcast. Estamos chegando aí.